Olá, colegas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula dentro do módulo de Unidade de Terapia Intensiva do curso técnico de enfermagem oferecido pela ETEG, Escola Técnica de Januária. E hoje o nosso assunto aqui é sobre as doenças cardíacas que fazem parte da rotina de tratamento de assistência dentro da unidade de terapia intensiva. Então, pessoal, a gente começa aí a nossa aula falando sobre a insuficiência cardíaca congestiva, que é uma afecção bastante, como eu posso dizer, complicada do ponto de vista clínico e até mesmo no sentido de correção, né, intervenção. O paciente ele demanda de muito cuidado, e o que podemos aqui trazer para vocês, né, quanto informação, essa primeira informação aqui é importantíssima. Quando o paciente ele apresenta uma pressão arterial elevada, o coração ele precisa fazer mais força para vencer essa resistência e distribuir o sangue pelo corpo. Então a gente percebe que essa insuficiência cardíaca ela é acompanhada de uma possível isquemia ou até mesmo de consequências de infarto. Tentando esclarecer melhor para vocês, a insuficiência cardíaca, ela, como eu disse, é uma dificuldade que o coração tem de bombear esse sangue para o corpo inteiro. E a gente percebe que essa dificuldade ela é acompanhada de alguns sintomas, né? Que vai depender aí da região do coração que é afetada. O que podemos dizer é que esses sintomas, geralmente, eles se manifestam através de cansaço, uma tosse constante, um edema de membros inferiores, né? Inchaços. Esses inchaços na perna é muito comum no final do dia. E como essa dificuldade em bombear o sangue do coração para o corpo inteiro ela é comprometida, logo a gente percebe, né, pessoal, que todos os órgãos em funcionamento do nosso corpo, eles necessitam de sangue, porque o sangue é que leva o oxigênio, que é a forma que as células desse órgão têm como nutrição. Tá? Então, quando observa-se essa falta de oxigênio em determinadas regiões do corpo, essas células irão morrer. E aí a gente tem que reverter esse quadro para que esse sangue rico em oxigênio consiga chegar no seu destino. Tá? E essa insuficiência cardíaca também ela é mais comum acontecer em pessoas, como eu disse aí, que tem pressão alta. Porque nesse caso aí, se a pessoa ela tem uma pressão alta, isso quer dizer que o coração ele vai fazer mais força para bombear esse sangue. E à medida que essa força vai aumentando, né, é como a gente observasse que esse coração ele necessita fazer mais força e aí ele vai dilatar ao longo do tempo. E isso vai complicando a cada dia que passa se não houver uma intervenção. E essa insuficiência ela é causada por estreitamento também das artérias. O que seria esse estreitamento das artérias? São obstruções que as artérias podem apresentar, as placas de ateroma, por exemplo. A gente vai poder mostrar para vocês mais na frente. Tá? E esse estreitamento da artéria
é o que impede a passagem do sangue, impedindo que o oxigênio, né, seja distribuído para os demais órgãos. Então, ó, vocês podem perceber aqui nesse terceiro tópico, aqui, ó, nas fases avançadas da insuficiência cardíaca, o paciente ele pode se cansar com tarefas simples, como até mesmo tomar banho, pentear o cabelo, uma caminhada rápida, uma tarefa, um dever doméstico, uma dona de casa que vai varrer a casa ou que vai passar pano, ela sente que está cansando de forma mais rápida. Outra informação, em casos graves, aqui a gente pode perceber que desenvolve-se edema pulmonar. Quer dizer, 21%, quer dizer, faltou uma porcentagem aqui, gente, desculpa. Em casos graves, 21% desenvolve o edema pulmonar em membro inferior. O que seria esse edema pulmonar? Imaginem que em condições normais, a parte do coração que recebe o sangue do corpo inteiro, ele chega pela veia cava inferior e superior através do átrio direito. Quem lembra lá da fisiologia da circulação sanguínea, que a gente não pode esquecer disso, viu, pessoal? Quem tiver uma dificuldade aí na fisiologia do sistema circulatório, faça uma revisão aí, porque isso é importante para o entendimento de insuficiência cardíaca, tá? Então vocês percebem, à medida que quem lembra aí ou que for fazer uma revisão, que o sangue ele chega ao nosso coração através das veias cavas inferior e superior. Né? Da veia cava superior é o sangue que chega da cabeça, do braço, e a veia cava inferior é que chega o sangue das pernas, dos membros inferiores. E aí esse sangue venoso que chega ao átrio direito, ele precisa ser arterializado. Então ele chegou no átrio direito, passou para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para o pulmão, no pulmão ele é arterializado. O que é arterializado? Ele é oxigenado e volta para o coração através do átrio esquerdo, né? E aí através do ventrículo esquerdo ele é impulsionado para o restante do corpo, tá? Então esse edema pulmonar ele acontece, pessoal, porque o sangue ele vai para o pulmão, ele chegou venoso no pulmão, ele vai ser arterializado e ele não consegue voltar devido a essa dificuldade, essa insuficiência, essa incapacidade de fazer ele voltar. Isso provoca um edema pulmonar, a pessoa sente como se tivesse inchada, cheia, e isso manifesta-se através de falta de ar, de cansaço. Isso é mais ou menos a fisiologia, tentando explicar para vocês aqui de uma forma fácil, para que vocês entendam. O tratamento ele é feito com restrição de sal e água, ou seja, um controle rígido de sal e água. A pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela não pode ingerir sal. Tem que ser bem controlada a ingestão de sódio. Assim como também é controlada a perda hídrica dela, né? Então, o tratamento ele é feito aí com diuréticos, né? Antidepressivos, ou melhor, antihipertensivos, né? Esses antihipertensivos aí, existem uma série de antihipertensivos, são losartana, hidroclorotiazida, tem uma série de medicamentos de controle, principalmente os diuréticos, né, pessoal? Que seria aí o hidroclorotiazida, o clortalidona, são antihipertensivos que são administrados pela manhã para que essa diurese ela seja controlada, né? E medicamentos também que aumentam a força cardíaca, como a digoxina. A digoxina é um medicamento que potencializa, ou seja, possibilita o coração ter uma força maior. Aqui nessa imagem vocês podem perceber, pessoal. Deixa
Deixa eu ativar o mouse aqui. E vocês podem perceber que do lado esquerdo, aqui nós temos um coração normal. E do lado direito aqui nós temos um coração hipertrofiado. Não é isso? Então isso, gente, isso faz com que vocês possam observar aqui, ó, nessa porção, que nós temos o ventrículo direito, né? Aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Vocês podem observar que essa musculatura aqui, ó, isso que a gente chama aqui de miocárdio, né? Se vocês pensarem bem, vocês vão observar que do lado direito aqui, ela encontra-se mais densa, né? Mais preenchida. E aqui não, aqui você percebe uma dimensão melhor nas bordas, não é isso, pessoal? E aqui dentro nós temos a capacidade, né? O volume do ventrículo esquerdo, que esse ventrículo aqui é capaz de encher-se de sangue. Se vocês observarem bem, durante a contração desse ventrículo esquerdo, o volume, analisando o volume, vocês podem perceber que esse aqui vai ser capaz de bombear mais sangue. Tá vendo aqui a artéria aorta aqui, pessoal, vermelha, ó. A partir do momento que ele contrai, isso enche de sangue e impulsiona para o corpo inteiro. Se vocês compararem este volume com este volume aqui do lado direito, vocês vão perceber que esse aqui vai ser incapaz de mandar uma quantidade de volume bem menor do que o coração normal. Logo, isso é explicado porque o coração, ao longo do tempo, ele foi fazendo tanta força que ele hipertrofiou. O raciocínio de hipertrofia aqui, pessoal, é como se fosse uma pessoa que vai para a academia. Se ela exercitasse o braço ou a perna todo dia, o que vai acontecer? Vai hipertrofiar, né? Essa musculatura ela vai tornar-se mais rígida, que é o que acontece aqui no coração. Só que a hipertrofia do coração ela não é bom, porque se hipertrofiar, a relação é quanto mais hipertrofiar, menos volume de sangue vai ser possível. Tá? E isso acontece porque ao longo do tempo, com a pressão muito alta, com os vasos do coração totalmente obstruídos por placas de ateroma, o coração ele tem que fazer mais força para que aquele sangue chegue num determinado órgão. E essa força excessiva do coração não é boa porque provoca hipertrofia. Se provoca hipertrofia, diminui o volume do ventrículo esquerdo, que consequentemente diminui o aporte de oxigênio para os demais órgãos do corpo humano. Deu para entender, gente? Ainda, dentro aqui de insuficiência cardíaca congestiva, quais seriam os cuidados de enfermagem? Monitorizar a ingesta e a excreta a cada 2 horas. Ou seja, o paciente de unidade de terapia intensiva ele é monitorado sistematicamente. Mas é importante aqui relatar que você não vai esquecer dele. Você viu ele agora, neste momento. Você só vai ver ele daqui 2 horas? Não. Você tem que estar monitorando de perto ele, porque um paciente, seja qual for a doença cardíaca, ele altera o seu quadro clínico muito rápido. Tá. Aqui estão falando da monitorização da ingesta excreta a cada 2 horas. Mas o paciente ele é constantemente monitorado. Tanto através do próprio profissional, quanto através do monitor eletrônico. Manter a posição de Fowler para facilitar a respiração. Recomendo também fazer uma revisão, tá, pessoal? Dos tipos de decúbito que
vocês já estudaram, para que vocês possam relembrar lá como é que é a posição de Foley. Tá? Avaliar a distensão venosa jugular e o edema periférico. Tá? Então a artéria jugular ela tem que ser observada, porque em condições graves ela mostra-se visível, né? Ela torna-se exteriorizada. Você percebe, olhando, observando, que ela está exteriorizada. Então, ela está perceptível a olho nu. Edema periférico. Edema periférico acontece porque o retorno venoso, o sangue que foi distribuído por corpo inteiro, principalmente a parte das pernas e do pé. O que acontece? Se o coração está com dificuldade de bombeamento, automaticamente vai acontecer uma dificuldade de retorno venoso, ou seja, o sangue que está nas pernas ele vai ter dificuldade em voltar para o coração. Tá? Então nisso aí nós temos aí alguns tipos de decúbito para que a gente possa favorecer. Né? Quem lembra lá do decúbito Trendelenburg vai poder lembrar. É um tipo de intervenção que a gente pode utilizar para possibilitar o retorno sanguíneo, né, dos membros inferiores. Promover restrição hídrica, estimular e supervisionar a respiração profunda, executar exercícios ativos e passivos com os membros inferiores. Geralmente, como nós vimos lá na primeira aula sobre unidade de terapia intensiva, da importância de equipe, geralmente essa respiração e esses exercícios ativos relacionados aos membros, isso fica mais por conta da fisioterapia. Mas não é todo setor, não é toda unidade de terapia intensiva que tem um fisioterapeuta. E aí muitas vezes esses tipos de intervenções ou cuidados de enfermagem fica por conta do profissional da enfermagem. Temos também que pesar o paciente diariamente. Esse controle do peso é importante devido à retenção de líquido que é provocada pela insuficiência, tá? Pelo edema que é provocado pela dificuldade do retorno venoso. Realizar o balanço hídrico. Tá? Oferecer dieta leve, fracionada, hipossódica, baixa, né, sódica, pouco sódio e pouco lipídio, ou seja, pouco sal e pouco gordura. A outra afecção cardíaca que a gente tem que ter bastante cuidado com os nossos pacientes que necessitam de assistência relacionada a esse tipo de doença cardíaca. Aqui a gente fala agora da angina pectoris, que aqui fala que é caracterizada por dor ou desconforto torácico, causada por isquemia do miocárdio. Aqui fala que essa condição pode levar ao infarto agudo do miocárdio ou à morte súbita cardíaca. E ela pode apresentar-se dessas três formas diferentes. Tá, pessoal? Então, antes da gente falar aqui dos três tipos, né, de angina que pode acontecer, é importante, pessoal, que essa angina ela é uma forte dor mesmo. Tá? A pessoa sente como se fosse algo perfurando e queimando o peito. Tá? E ela é causada pela falta de oxigênio. Tá? O que vocês podem perceber é que nós temos uma ilustração. E aqui você, nessa ilustração, aqui deu um zoom em uma artéria. Esse primeiro quadro quer dizer que é uma artéria, uma artéria desobstruída. Ela está totalmente desobstruída. Esse sangue ele consegue fluir nessa artéria de forma normal, sem nenhuma obstrução. Aqui do lado direito nós já temos uma mesma artéria com uma ilustração de como se fosse uma placa de ateroma, né? Vocês podem perceber que o fluxo sanguíneo aqui já está comprometido, porque a luz da artéria ela foi diminuída,
e automaticamente menos sangue vai passar aqui, tá? E quando a gente observa essa obstrução provocada por essas placas, que a gente chama de placa de ateroma, a falta do oxigênio para aquela determinada região no coração provoca uma dor em queimação. Tá? E essa sensação de aperto e queimação, ela se prolonga um pouco acima do tórax e ela pode se espalhar para o braço, costa e pescoço também. Então, a angina ela é um conjunto de sintomas e esses sintomas eles são provocados pela limitação da irrigação, ou seja, o baixo suprimento de oxigênio para aquele determinado local do coração. E aí essa falta desse oxigênio é que gera essa dor como se fosse empontada. Tá? E se a angina ela não for tratada, aí evolui para um infarto agudo do miocárdio. Tá, pessoal? Então aqui nós temos aqui os tipos de angina, que é a angina estável típica. Ela é provocada por esforço, estresse emocional e taquicardia. E ela é aliviada com repouso. Ou seja, esse caso aqui, essa angina estável ou típica, ela é transitória. Tá? Com simples repouso a gente consegue fazer com que ela passe. Aqui nós temos um outro tipo de angina que a gente chama de angina prismetal ou variante. Este padrão aqui ele pode ocorrer mesmo em repouso e aliviado por vasodilatador. Aqui já é um caso mais complicado em relação ao primeiro, porque este aqui mesmo em repouso a dor se mantém. Então nesse caso aqui a dor vai ser aliviada apenas a partir de medicamentos vasodilatadores, ou seja, medicamentos que promovam a expansão da luz do vaso, ou da artéria. E no terceiro tipo a gente tem a angina estável, que é a forma mais grave, com a dor mais intensa e prolongada, e é também chamada de angina pré-infarto. Essa já é perigosa. Essa é como se fosse um aviso do infarto. Ela é mais duradoura, tá? E ela é mais intensa. Deu para entender aí os tipos, pessoal? Mais ou menos aí. E aqui, como eu disse, a gente fala agora do infarto agudo do miocárdio, que seria o quê? Seria uma complicação da angina pectoris não tratada. E como eu trouxe para vocês aqui, ela é responsável pela maioria das mortes dentro das cardiopatias isquêmicas. Mata mais do que todas as formas de câncer que existem. A incidência de infarto agudo do miocárdio aumenta com a idade, sendo mais comum entre 45 e 54 anos. A principal causa de infarto agudo do miocárdio é a aterosclerose coronariana, mais de 90% dos casos. Aqui nessa imagem ficou mais visível a placa de ateroma, que é uma placa de gordura que obstrui a artéria. Aí o sangue que sai daqui do ventrículo esquerdo, chega um momento lá, determinada parte do corpo, que ele não consegue fluir. Ou consegue fluir de forma parcial. E aí nesse caso nós temos aqui o que? As placas de ateroma, que aqui nós temos aqui, o nome da imagem, uma artéria coronária bloqueada por trombo. Então vocês podem perceber aqui, pessoal, que o infarto agudo do miocárdio é uma obstrução, em que essa obstrução ela pode ser parcial, ela pode ser total. E aqui vocês podem perceber que na região comprometida ela fica escurecida, ela fica isquêmica, porque aquela determinado músculo, aquela determinada região do miocárdio, ela fica
isquêmica, uma coloração escura devido à falta do oxigênio, que é o nutriente para que ela consiga, né, para que essas células consigam sobreviver e manter a função do órgão, que é o que? Bombear sangue para o restante do corpo. Tá? Uma coisa que eu não falei sobre a tanto a angina quanto o infarto, pessoal, esse desconforto, essa pressão no peito, esse cansaço, a respiração rápida, náusea e vômitos são sinais e sintomas, tá, gente? Do infarto, da angina, dessa dor no peito. Tá? E como vocês viram aí, a prevenção, na verdade, é evitar álcool, evitar alimentação rica em lipídios, em gordura, a ingestão fazer uma dieta hipossódica, né, com pouco sal, e todas aquelas outras tipos de prevenções vocês já sabem. Né? O sedentarismo contribui para esses tipos de afecções relacionadas ao coração. E o recomendável aí é o que? Tá fazendo a caminhada, né? A boa alimentação. Pessoas que fumam têm que fazer de tudo para deixar o hábito de fumar, porque o cigarro ele contribui para o ressecamento das artérias. O cigarro ele impede a flexibilidade das artérias, a vasodilatação das artérias, e assim fica comprometida a questão da passagem do sangue e dos nutrientes que as células necessitam. Tá? E dentro ainda das doenças cardíacas, pessoal, nós temos também aqui a morte súbita cardíaca, que é aquele tipo de sofrimento que muitas vezes não dá tempo nem de chamar o socorro. Às vezes o socorro chega e a pessoa já veio a óbito, porque é muito rápido. É uma morte inesperada, provocada por diferentes formas de cardiopatia, no período de 1 a 24 horas após o início dos sintomas agudos. Alguns autores defendem um período de até 1 hora, né, de sobrevida. Tá? E aproximadamente 80% das vítimas apresentam um quadro de arteriosclerose estenosante, que é o quê? Nome bonito, né, pessoal? Nada mais é do que um estreitamento do vaso sanguíneo provocado por um depósito de gordura na parede do mesmo, que é tudo aquilo que nós vimos aí nas ilustrações anteriores. Então, falamos aí da morte súbita cardíaca, e assim como as outras doenças cardíacas, a angina e o infarto, os fatores de risco, né? Comentamos aí, falamos do tabagismo, falamos do álcool, falamos do sedentarismo. As pessoas que têm hipertensão, que são diabéticas, também têm uma predisposição maior a apresentar esses tipos de doenças cardíacas. Então a hipercolesterolemia, né, que são as pessoas que têm um alto nível de colesterol no sangue, as pessoas que geralmente que são os hipertensos, pessoal, a gente recomenda aí os check-ups, né, a realização de exames pelo menos 2 vezes no ano, para ver como é que está a sua condição de saúde, para tentar, através dos exames de sangue, saber qual que é o resultado relacionado, né, aos níveis de colesterol no sangue. E também nós temos os outros fatores de risco relacionados ao estresse físico, emocional, as pessoas que têm problemas dentro da família, dívidas, problemas no casamento, problemas com a família, né, são problemas psíquicos que podem interferir sim também na questão cardíaca, né, relacionada ao coração. Aqui agora a gente fala das arritmias cardíacas, pessoal. Tá? Arritmia. A quer dizer um prefixo
ausência, ritmia, ritmo, ou seja, ausência de ritmo cardíaco. Todos nós sabemos que o coração ele deve bater de forma regular e de forma que os parâmetros dentro de 1 minuto não excedam determinado valor e também não seja tão baixo, tá? Isso que é o que chamamos de o quê? Significa a alteração do ritmo normal do coração, produzindo frequências cardíacas rápidas, lentas ou irregulares. Esse é o conceito de arritmia. E ela também é conhecida como disritmia ou ritmo cardíaco irregular. Então aqui nós temos 2 tipos de arritmia, tá? Os 2 tipos são esse aqui, ó, é a taquicardia e a bradicardia. Nós já discutimos na aula anterior sobre os parâmetros de quantas vezes um coração bate dentro de 1 minuto. E isso diverge de autor para autor. Tem uns que falam que acima de 90 já é taquicardia. Hoje, outros já dizem que acima de 100 é taquicardia. Então, o importante é sabermos que um coração ele vai apresentar-se alterado. E essa avaliação é você quem faz naquele momento lá no seu ambiente de trabalho, na unidade de terapia intensiva. Tá? E quanto ao local de origem das arritmias, elas também são classificadas. As arritmias supraventriculares são aquelas relacionadas à parte superior do coração. Então o coração ele é dividido em 4 câmaras. As superiores a gente denomina como átrio. E aqui as arritmias supraventriculares vão estar relacionadas à porção superior do coração, onde se encontram os átrios. E também ao nódulo atrioventricular, que é o nódulo que emite uma contração para que o impulso seja realizado e o coração possa contrair ou dilatar, dependendo do movimento que ele faz. E também nós temos as arritmias ventriculares, são aquelas relacionadas aos ventrículos, né? A porção inferior do coração. Temos também, assim como nós temos os tipos de taquicardia, nós temos os tipos de bradicardia. Então aqui nós temos 3 tipos de bradicardias. Isso vai depender do local em que ocorre o bloqueio do sistema elétrico do coração. Então quando o bloqueio ocorre no nódulo sinusal, nós temos um tipo de bradicardia. E temos também quando é um marca-passo natural do coração, isso chama-se de disfunção do nódulo sinusal. Além desse bloqueio que ocorre no nódulo sinusal, nós temos também um outro tipo de bloqueio de impulso elétrico. Ele ocorre no nódulo atrioventricular, não é isso? Ou nos ramos direito ou esquerdo, ou seja, ele pode ser um bloqueio de nódulo sinusal, ele pode ser também um bloqueio de impulso elétrico de nódulo atrioventricular direito ou um impulso elétrico de nódulo atrioventricular esquerdo. Tá? Direito, esquerdo e sinusal. São os 3 tipos que a gente pode encontrar ou apresentar relacionado a tipo de bradicardia. O importante é que todos esses tipos de bloqueio podem levar à diminuição do número de batimentos cardíacos e causar sintomas como tontura e desmaio. Tá? Aqui na bradicardia, o sintoma clássico vai ser o escurecimento da visão, né? As vertigens, as tonturas, a vista começa a ficar escurecida, a pessoa começa a ficar tonta, ela desmaia e apaga. Esse aqui seria o sintoma clássico de uma arritmia provocada do tipo bradicardia. E dependendo do tipo de bloqueio, pessoal, e dos sintomas que ele esteja causando, pode também haver a necessidade de um marca-passo artificial. Então, é bem comum hoje diversas pessoas terem um marca-passo artificial no coração, que é colocado cirurgicamente, né? Lógico. E esse marca-passo artificial ele emite um impulso elétrico e faz com que o coração ele mantenha uma regularidade do ritmo cardíaco. Tá aqui as nossas referências. Recomendo que estudem, tá, pessoal?
nós temos, além dessas informações que eu trouxe para vocês, eu sempre assim trago de forma bem sucinta. É importante que vocês busquem as literaturas, as demais literaturas, para confrontar dados, para serem mais críticos no que diz respeito ao que um autor fala, do que um outro autor deixou de dizer, tá? Isso é importante para o crescimento, para as discussões nossas, para que vocês possam trazer mais dúvidas para o fórum e aí a gente possa, né, engrandecer as nossas discussões. Obrigado a todos e até a próxima.